Salve, salve, pessoal! E aí, boa noite. Boa noite para todo mundo que chegou agora, que está chegando. Bem-vindos ao Bar do Show, ao canal The Rod Store, com mais um podcast Papo de RPG com o nosso grandioso Pepe. E aí, Pepe? Oi. Oi, gente. Eu sou o Pepe. Pra quem ainda não viu as outras lives, esse canal ele é para pessoas que estão começando o RPG ou pessoas que já conhecem, conhecer mais sobre esse mundo. E aí com várias conversas com várias pessoas que já mestram ou jogam. Semana passada a gente teve a Guaximãe aqui para fazer o especial do Dia das Mães. A gente começou aqui com a live do Geek e a live do Titor na semana seguinte. Hoje a gente está aqui para falar com o Pepe, para falar com as experiências. Para quem não conhece o Pepe, se apresente aí, por favor. Bom, eu sou o Pepe. No caso, vou falar melhor, né? Meu nome é Pedro, mas geralmente me conhecem como Pepe. Eu agora comecei, né, nesse mundo de RPG streamado, né? Mas eu já mestro e jogo RPG há mais de 10 anos, provavelmente. Acho que é mais de 10 anos. Eu jogo e mestro RPG há mais de 10 anos. Comecei aqui na Vale... Não, no caso, não aqui. Lá na Vale. Lá na Vale, participando, né, de alguns RPGs. Agora eu também tô mestrando. Mestrei agora a campanha de The Last of Us, que finalizou há alguns domingos atrás. Acho que no domingo antepassado. E, bom, sou mestre, sou player, faço algumas músicas também pra Vale, assim que eu consigo, né? Toda vez que eu consigo eu faço as músicas. E é isso. E de profissão eu sou químico, pra quem não sabia e uma curiosidade, eu sou químico. Próprio Alteroid. E eu estou com muito medo, desculpa, eu estou com muito medo porque eu posso ter a experiência com RPG, mas de experiência de vida eu com certeza sou o que tem menos até agora. Que isso. Eu não vi, mas tem umas experiências fodas, porque assim, eu te conheci numa mesa de RPG também, acho que a primeira nossa mesa foi com Hora de Aventura, né? E esse foi Hora de Aventura. Tá parecendo um padrão aqui, gente, mas não tô chamando só as pessoas do Hora de Aventura, não, mas são as pessoas que eu acho assim mais massa pro canal. Mas lá você tava com o Creminho. Chantilinho. É vovó Creminho, né? Então... A vovó Creminha era a cuidadora do meu personagem. A verdadeira mãezona dele. Pois é. E assim, toda vez que eu vejo você atuando, tanto com o Tokito, né? O marmiteiro da UA. O marmiteiro. Tipo, todo mundo adora ver seus personagens em ação e tudo mais. E da mesa lá do The Last of Us também, tipo, um monte de gente parando, elogiando pra caramba a sua mesa. E me conta assim, como é que você começou no RPG em si? Começar no RPG, eu comecei muito pequeno, né, teoricamente. Foi lá em 2010, mais ou menos, que era uma época que eu tava no ensino fundamental e eu precisava de alguma coisa pra me distrair, né, da vida. E aí eu comecei a jogar RPG de mesa presencialmente, né? 2010, presencialmente, eu comecei com D&D clássico, né? O 3.5, eu acho. 3.5. E aí eu fui jogando e hoje eu tô aqui, né? E eu comecei em 2017 a jogar virtualmente, 2017, 2018. Mais tempo que eu. Não, e o RPG é massa porque, tipo,
você começa assim, às vezes sem saber o que é o negócio mais ou menos, né? E, tipo, de repente você entra ali e de repente você começa a conhecer outros sistemas e tal. Acho que a maioria começou no 3.5 também, né? Muita gente que eu conheço começa ali pelo 3.5 e depois começa a passar para drogas mais pesadas. É o começo do iceberg, aí vai afundando. Aham. De repente você tá lá envolvido com vampiro. Com vampiro à máscara, com lobisomem, com o mundo das trevas. Hoje você tá com quantos anos? Eu tenho 20. Começou em 2010, você começou um bebê, né? Eu comecei com uns 9, 10 anos, mais ou menos. Não, menos, uns 8 aninhos. Caramba, já no D&D, isso é foda. Já no D&D. Eu era tipo as crianças do Stranger Things mesmo. Aham. Com D&Dzinho, a gente não tinha muito casa de amigo, a gente jogava na biblioteca da escola, às vezes. No integral. No integral da escola a gente ficava jogando na biblioteca. Eu ainda lembro. Eu lembro que a gente jogou... Nossa, nessa época eu joguei D&D, eu fui apresentado a D&D, Call of Cthulhu, Eu conheci meio por alto o Tormenta, mas um pouco depois. E eu fui conhecendo alguns joguinhos aqui e ali. Daí foi indo, né? Aí... Acho que foi esse o começo de tudo, né? Apresentando na biblioteca, mestrando para uns amigos aleatórios, jogando uma mesa assim do nada, que foi jogada no meio do nada na rodinha de conversa depois da aula. Massa. Não, não sei quem tá comandando o canal da Vale hoje, mas eu não tô falando mal de vampiro não, é só porque tipo, o vampiro normalmente é aquele auge do roleplay que, assim, você entra ali quando você já tá bem... Normalmente quando você já tá bem mais conhecido de RPG, né? Eu conheço pouca gente que começou num vampiro. E, inclusive, pra quem quiser, já pode mandar as perguntas aqui que daqui a pouco... daqui a pouco a gente começa a responder também. Com certeza é o Malquinha. Eu não tenho dúvida de que seja o Malca. Mas o vampiro é um sistema que eu tô aqui querendo começar e tal, mas ainda faltou oportunidade até o momento. Mas Pepe, quando é que começou? Você contou aqui agora como você começou a jogar, agora quando você começou a mestrar? Eu tinha jogado a primeira campanha de D&D 3.5, né? Joguei uma campanha bem padrãozona mesmo, eu nem lembro se era tipo uma daquelas prontas ou se o mestre fez, mas era muito padrão, muito da simplesona, pra começar mesmo, pra ser introduzido. E depois de um ano, acho que jogando, até menos, eu comecei a pensar, né, em algumas histórias pra eu fazer a minha primeira mestragem. Então eu comecei a mestrar bem pequenininho mesmo. Eu acho que eu já tinha uns 9, uns 10 anos, aí eu fiz a minha primeira mestragem no mundo de D&D. Também. Ah, sim. E da onde que veio sua inspiração pra você fazer a primeira mesa? Nossa. Cara, eu lia muitos livros medievais. Se eu não me engano, eu não lembro se foi naquela época, mas eu comecei a ler o Aprendiz de Caça-Feitiços, As Aventuras do Aprendiz de Caça-Feitiços, ou era As Aventuras do Caça-Feitiços. Que é uma aventura também bem medievalzona, com bruxa. Ele só tem meio que uma diferença pequena de como funciona o universo ali daquela história. Mas foi a minha primeira inspiração. Isso e Caverna do Dragão, que era um desenho que eu assistia bastante quando eu era menor. Nossa, você ainda conseguiu pegar o Caverna do Dragão ainda? Caramba. Consegui. Esse desenho é antigo, mas é uma das coisas melhores que tem.
mandando aqui pro pessoal do chat que quiser acessar os outros conteúdos nossos, que essa live ela vai ser postada no YouTube e no Spotify também. Então, dá exclamação meu cachorro, que ela vai vir com um link de links. Então, se vocês querem os links, procura meu cachorro. Exclamação Zap, vocês vão entrar num grupo onde que ele serve só para poder avisar sobre as lives. Então, vocês entram lá. Quando tem live, posto lá e aí vocês já vão saber de primeira mão que vai ter uma live no momento. Ninguém pode conversar, só serve para avisar coisas do canal. E Pepe, você falou da inspiração agora e tal. E como foi no começo para você mestrar e tal? Foi muito difícil de conseguir gente? Como é que foi isso? Não foi muito difícil de conseguir gente porque a gente tava em grupinho, né? Então eu mestrei pro grupinho que a gente jogava mesmo. Era um grupo bem pequeno, que não éramos, tipo, amigos super fortes e unidos e ligados. A única ligação que a gente tinha era o RPG, justamente, e que a gente ficava na integral. Essas eram as únicas ligações que a gente tinha. Mas a gente levava muito a sério ali o RPG, então era tudo entre a gente. Um mestrava, aí... Acho que teve uma época, um mês mais ou menos, que a gente tentou fazer pelo menos uma sessão cada um mestrando. Aquilo ali foi uma loucura, deu errado, mas a gente aprendeu com aquilo, pelo menos. Valeu, Katsuki, por Katsuki. Vida aí, cara. Obrigadão. Dá subscribe pra gente. Cada apoio é muito bom. E pra jogar também teve mais foi mais fácil assim ou também foi difícil você arrumar gente? Ser convidado assim, né? Entrar no... Eu acho que falar da época que a gente era mais fechadinho é meio apelação, né? Então eu posso falar de quando eu comecei aqui na internet. Eu cacei muito pra conseguir jogar. Cacei muito. Teve uma época que eu tava com abstinência de RPG, então eu cacei aonde eu conseguia procurar grupo. Eu fui em fórum pra caramba pedir grupo de RPG. Eu entrei... Principalmente durante a pandemia. No comecinho da pandemia eu comecei a entrar em um monte de grupo de RPG. Eu tinha já o meu grupo. A gente se desfez. Na verdade não foi nem no começo, foi no final de 2020. A gente se desfez no meio de 2020, o nosso grupo de RPG. E no final de 2020 eu resolvi procurar alguns grupos. Aí eu fiquei lá, 2020, no final de 2020... procurando, mandando mensagem em fórum, até que eu achei uns 2 grupos e fiquei lá por mais alguns meses. Então, assim, na internet foi difícil. A sorte é que na internet eu também comecei com um grupo que era de amigos meus. Aí sim, realmente eram amigos, que não era só RPG que ligava a gente. Aí é bom. Lá de 2017. Eu, por exemplo, eu tive uma facilidade certa pra entrar no mundo do RPG, porque assim, eu não conhecia e me chamaram. E aí eu entrei e tal, foi um colega meu de trabalho que me mostrou, só conhecia aqueles RPG online, então tipo, pra mim foi maravilhosa a sensação. E aí... mas online eu sei como é que é isso de dificuldade, porque eu descobri o Roll20, descobri que era uma ferramenta massa de se mestrar e tudo mais, se jogar, principalmente que você tem os tokenzinhos e você seleciona as imagens. Acho que a coisa que eu mais gostava dessas mesas era isso, você ter o token específico e não Geloucos. Sim, era o bom da internet é que ela tem muita ferramenta para te facilitar o roleplay. Então, se tu precisa, sei lá, de um token de uma imagem bem específica, você tem como conseguir. Isso é uma coisa muito boa. Por isso que eu não sou... Eu joguei por muito tempo presencialmente, joguei por muito tempo em RPG tipo de mesa, com livro, com um tabuleiro X, com um monte de quadrados desenhados à mão. Eu joguei, eu gostava muito. E eu ainda acho que
pra roleplay é a melhor opção, mas a internet ela traz muitos facilitadores. Então eu não acho que seja pior, entendeu? Geralmente dizem que é pior, eu não acho que seja pior, eu acho que é diferente. Pois é, não tem aquela relação cara a cara que é maravilhosa, igual o Bandit, não sei se ele vai entrar aí hoje ou não, mas ele sempre fala assim, não tem coisa melhor do que ver na cara dos players quando eles tiram um no dado, né? Sim, é uma maravilha, é a sensação incrível, você consegue ver todas as expressões. Pela webcam não dá pra ver tudo. Sim. Você sente na voz, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E quais sistemas você já jogou, já conheceu, assim, né? Nossa, aí vai demorar. Eu já joguei muitos sistemas. Eu já joguei o The Dead Are Coming, que é o que eu mestrei, né? Eu já joguei e mestrei, que é o do The Last of Us. Eu já joguei Into the Odd, que é o que o RPG do The Dead Are Coming é baseado. Eu já joguei o Into the Unknown, que eu acho que também não é baseado, mas é uma outra coisa. Tem um que eu achei bizarro, que foi o que eu mestrei, o The Office. Cara, o do The Office, que é o In a Case of an Emergency, é bizarro. É um RPG de escritório com SCP. É um conceito muito interessante. Já joguei D&D, já tô jogando GURPS agora. A sua mesa, inclusive, é a primeira vez que eu jogo GURPS. Por mais que eu já tenha jogado alguns sistemas antigos, nunca tinha jogado GURPS. Hora de Aventura, Mutantes e Malfeitores, Vampiro eu joguei pouco, mas eu joguei. Tormenta. Cara, é uma lista que eu não vou saber te dizer todos, mas eu posso falar alguns e posso ficar aqui. Só sistema foda. Tipo, eu acho que eu não peguei nem metade disso aí. Já tem muito. Já mestrei muito tempo Runarcana, vou mestrar agora um outro sistema de LoL. Já joguei também lá o Signomicon no canal do Bosteta. Foi bastante. Já joguei o Call of Cthulhu e já mestrei o Rastros de Cthulhu também, que é bem legal. Um pouco mais simples que o Call of Cthulhu, um pouquinho eu não curti tanto, mas é legal também. O Call of Cthulhu é maravilha também. Eu acho que é um dos sistemas que eu mais gosto, assim, ele tá tipo no top 5 Call of Cthulhu. O Call of Cthulhu também pra mim, pelo amor de Deus. Aí, emendando essa daqui, já vem aquela perguntinha, tipo, aquela polêmica. Qual que você prefere? Nossa! Ai, eu tô gostando agora. Eu tenho uma preferência e um que eu tô começando a subir assim no meu patamar. O Mutantes e Malfeitores, depois que eu comecei a jogar o RPG de Boku no Hero, porque eu só tinha jogado Mutantes uma vez antes disso, e foi uma sessão, 2. Agora que eu tô começando a entender melhor o sistema eu tô achando legal, eu tô curtindo bastante. O Mutantes, eu tô vendo as bilhares de possibilidades que Mutantes e Malfeitores traz. Mas, pelo tempo que eu joguei o sistema, e porque por saudosismo também, o D&D sempre foi muito forte no meu coração. O D&D tá ali, acho que no coração de muita gente. Muita gente fala assim que ele é muito preso o sistema, mas assim, ele é mais fácil, que tem quase tudo pronto ali, né? Sim. Eu nunca gostei de jogar D&D puro. Eu sempre faço as coisas mais malucas possíveis com D&D. Eu já mestrei a campanha de D&D de LoL. Basicamente, eu fazia o meu próprio homebrew lá na hora, com todos os players. Até hoje eu ainda faço. Uso outro sistema e ainda faço a mesma coisa. Mas... Então... tipo, o RPG é isso, né? Você pegar e fazer com que as histórias aconteçam e tudo mais. Então... tipo... Tem lá umas histórias básicas já prontas.
tal, mas o bom, o ideal é você pegar e você deixar a imaginação crescer, né? Mas acima ainda de D&D, uma coisa que eu sempre gostei muito de jogar foi Call of Cthulhu. Porque eu adoro fazer investigação, fazer puzzle, fazer qualquer tipo de investigação, puzzle, aqueles joguinhos. Sempre foi a coisa que eu mais gostava de fazer em RPG. Não, o Call of Cthulhu, a última interação que eu peguei com ele, eu não cheguei a jogar, mas eu montei toda a historinha lá, que eu ia fazer o especial de Halloween na Vale. E aí... Só que eu fiquei enrolando, falei assim, Yuri, eu quero fazer aqui, você me deixa? Ele falou assim, deixa, só me manda aqui quando é que você vai fazer, qual sistema. Eu falei assim, não, eu vou pegar o Call of Cthulhu, vou relembrar tudo que tinha nele aqui. Peguei, montei um monte de coisa assim, a história já estava prontinha. No dia que eu falei assim, não, vai ser de tal dia. Aí no dia que eu consegui o tempo livre ali, foi o dia que o Radar foi lá fazer a dele. Aí eu falei assim, perdi a data. Falei assim, vou fazer com o pessoal mesmo. Aí eu tive que trabalhar no dia. Aí não era pra fazer o Halloween mesmo, não. Ano que vem eu quero ver então essa mesa de Halloween, pelo amor de Deus. Tava massa, era com a ideia do Iluminado. Que é o meu terror favorito, que é aquele terror, não é um jump scare, é o terror que tipo te deixa lá nas entranhas, ali você sente o terror. Eu tava falando com a galera na cal esses dias que eu odeio o terror de jump scare. É uma coisa que me deixa irritado. Eu gosto de terror psicológico. É muito mais legal pra mim. Sei lá, eu me sinto mais imerso do que... Bu! Nossa! Bu! Nossa! Ai, que filme bom, eu perdi. Alguém apareceu gritando aqui na minha cara. Que terror. Nossa, que medo! eu nunca consegui, tipo... Teve uma vez que eu assisti o... Como é que é? Invocação do Mal, alguma coisa assim. Atividade Paranormal. E o 1. Eu assisti o 1 quando eu era pequeno. E eu achei muito interessante. Só que quando chega no finalzinho eu comecei a rir. Eu não sei te explicar. Aquela cena dela indo pra trás e pra frente, sabe? No finalzinho do filme. Que ela se senta na frente, tipo, a moça se senta na frente da cama e fica assim. Sim. Eu comecei a rir. Aquilo me tira muito do filme. Mas eu curti. Não, eu gosto muito daquele filme porque ele não tem absolutamente nada acontecendo no filme, né? Ele simplesmente, você tá ali e aí, tipo, as coisas vão acontecendo e você vai olhando e fala assim, não, peraí, isso aqui é suspeito. Isso aqui poderia estar acontecendo aqui em casa. Igual, uma coisa curiosa, eu falei do RPG de Halloween, é porque eu gosto sempre de pegar uma pegada mais terror nas minhas mesas. Então, tipo, a última mesa que eu fiz completa foi uma de Pokémon. E aí, tipo, beleza, Pokémon todo mundo sabe, aquele negócio bonitinho e tudo mais assim. Eu já coloquei umas criaturas mitológicas no meio, coloquei já coloquei uma organização lá que, tipo, ela chegava e poderia tirar a habilidade das pessoas de capturar Pokémon. Então, tipo, já tinha aquele terror psicológico ali, você não precisava nem ver. Eu acho que esse pessoal mesmo, eles entraram em ação uma vez na mesa, mas todo mundo morria de medo deles. Eu acho que eu até fiquei sabendo dessa mesa de Pokémon. Eu imagino que seja aquela que o Kenny participou? Ele entrou, mas não chegou a participar. Ele participou de uma mesa. Que no final. O Magus que chegou aí agora. Magus, você é água aqui perto, mas tudo bem, vou beber. Eu não tenho água, mas vai o refri de laranja. Mas eu adoro essa pegada de, tipo, que você pega ali, você põe uns elementos mais misteriosos na mesa, né? E isso pra mim é interessante. O Call of Cthulhu é muito massa isso, são pessoas normais, quase ninguém tem poderes, eu acho.
Sim. O bom do Call of Cthulhu é a sensação de perigo. Uhum. Porque a qualquer momento você pode morrer. Inclusive, eu já joguei uma mesa que o mestre, ele era tão sanguinário que na primeira sessão começou, morreu 3. Eu durei até a segunda. Eu tenho orgulho disso porque eu durei até a segunda sessão. Mas eu não fui o último a durar. Teve mais 2 pessoas que ficaram vivas até a terceira. E aí morreu. Ele conseguiu matar todo mundo em 3 sessões. Muito bom. Mas era campanha ou era um shot? Era campanha. Cara. Era pra ser, pelo menos. Não, aí é um negócio complicado. Que é aquele mestre que joga contra os players, né? Sim. Tudo depende da sessão, né? Mas. Não, isso, igual o GURPS que a gente está jogando agora. A gente está jogando uma sessão de uma campanha de Naruto do GURPS. E eu escolhi justamente esse sistema porque tipo, você pode ser forte pra caramba. Se você toma uma facada, você machuca. Que é a ideia do Naruto, né? Sim. Naruto, você raramente consegue acertar uma kunai em alguém, mas se acerta, essa pessoa morre. É aquilo, né? Pode usar poderzinho, mas se leva um tiro de 3/8, acontece, é a vida. Exatamente. Machuca. E assim, aproveitando o gancho disso aí, que tipo de sistema você gosta? Você gosta mais do negócio pé no chão? Ou você gosta mais mais fantasioso? Olha, eu falo que eu gosto mais do pé no chão. Tanto é que a mesa que eu joguei, que eu narrei, era mais pé no chão, né? A mesa que eu narrei na Vale até agora, a única que eu narrei até agora, era mais pé no chão. Até agora, porque tem uma outra vindo aí que... Tem uma outra vindo que tá... Nossa, tá animal. Todas as artes, as coisas estão... Tanto é que eu vou ter que, acho que, adiar mais uma semana. Tá usando tudo do Midjourney, né? Então cria um monte de coisa. É um trabalho em equipe incrível que a gente tá criando ali pra fazer essa mesa de LoL dar certo. Que já foi revelada, não tem problema. Eu já falei dela algumas vezes aqui. Então, essa mesa de LoL vai ser muito interessante. É uma mesa que eu já narrava fora de live e eu tô trazendo pra Vale. Eu vou levar lá pra Vale uma história que já existe, né? Um universo que já tem muitos personagens. Eu chuto que tenha... o universo do RPG de LoL tenha mais de 50 personagens criados. Só de player eu sei que tem mais de 20. Que, tipo, já passaram pela mesa. Aham. E é muita gente, muito personagem. Pois é. E assim, como é que você faz pra poder conciliar, tipo, os NPCs, quando você cria os NPCs? Cara, eu gosto muito de fazer pequenas anotações e tomar cuidado, né? Eu tenho uma certa facilidade de lembrar algumas coisas, né? Então eu sempre tomo cuidado com qual rumo eu vou tomar com algum NPC, qual ideia que eu tenho pra um personagem. Então todo personagem eu tento fazer com que seja único, né? Uhum. E, querendo ou não, memorável pros players. Um vai ser mais do que outros, obviamente, que é o padrão, é o normal. Tanto pro ruim quanto pro bom. Uhum. Mas pra manejar os NPCs, o mais importante é que você tenha controle de certa forma. Controle de que personagens você inseriu na história. Você não precisa escrever uma história extensa sobre eles. Um resuminho já ajuda. Uhum. Que aí você lembra na hora. Já puxa, tipo, um gatilho pra você lembrar. E fazer personagens... Desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar só que, tipo, fazer personagens relacionados com a história de cada player. Uhum. Porque se você faz um NPC só porque você quer que ele seja forte e que ele seja incrível, não funciona. Você tem que fazer ele relacionado com a história dos personagens de certa forma. Porque, senão, por que ele vai estar ali? Uhum. Né?
É boa, né? Pra fazer um personagem, tipo, por quê? Porque eu quis. Então, não adianta você querer botar um elemento de alguma coisa que você gosta no RPG se você não tem um motivo pra ele estar ali. Uhum. Porque se você não tem um motivo pra ele estar ali, ele vai ficar jogado na história. E alguma hora ou outra ele vai ser esquecido ou vai atrapalhar na história. Ou você esquece ou atrapalha. Aham. E quando você cria aquele personagem ali e assim, você sente que a turma não gostou muito dele, o que você faz normalmente? Olha, eu tenho um personagem. Eu não recomendo fazer isso. Eu tenho um personagem que a galera não curtiu muito ele, que é um dos NPCs do RPG de Runeterra. Eu joguei ele ali, a galera curtiu ele de primeira, ele foi ficando meio folgado demais, a galera parou de curtir, eu falei, não, agora eu vou encher o saco deles. E eu comecei a encher o saco deles com o NPC. Uhum. Só que eu fazia isso sem querer atrapalhar a jogatina deles. Então ele era um NPC pé no saco, mas ele ajudava muito. Uhum. Então era um NPC que fazia umas piadas, ele ajudava muito no roleplay. Fazia umas piadas que ajudava, tipo, a alavancar alguém, ajudava até no desenvolvimento de alguma história. Então, não tem problema você fazer um NPC que irrite os players, o problema é você não dar uma função pra ele. Porque aí ele vai realmente ficar jogado na história. Tá só ali por existir, né? Sim. O Lurd, né, que é o que eu tô falando, ele era muito pé no saco porque ele era excessivamente solícito. Eu fiz um personagem pra ser excessivamente solícito. Então ele tava ali meio que metido na história de todo mundo. Mas ele podia ser excessivamente solícito, mas quando ele morreu, a galera sentiu um pouco. De certa forma. Nossa, e... Hã? Não, o Kenny entrou. O Kenny jogou com esse personagem que eu tô falando. Eu entreguei pra ele jogar numa mesa uma mesinha que eu fiz de personagens prontos lá pra eles jogarem um pouquinho. Ah, massa. Bem-vindo pra quem chegou aí agora. Pega a cadeira, senta aí do lado da fogueira e bora pro papo. E lembrando, quem quiser mandar suas perguntas pode mandar aí que daqui a pouco a gente começa a responder. E isso daqui é até interessante, tipo, você jogou muita aventura com o personagem já pronto? Já o meu mestre antigo, ele pedia pra gente rolar o personagem na sorte ou pegar um personagem pronto. Uhum. E eu já joguei algumas aventuras com personagens prontos e já mestrei bastante também. Uhum. E como é que é você interpretar ali aquele personagem que assim, não é bem o que você planejou, tipo, tá ali um scriptzinho ali, como é que você lida com isso? Eu penso assim, pode não ser bem o que a gente planejou, mas se eu posso transformar isso numa coisa minha, botar uma característica minha, ou pensar no que o personagem faria. Eu gosto de olhar pela ótica do personagem, mas sem esquecer que sou eu que tô jogando. Uhum. Que querendo ou não, você pode evitar, pode fazer o que você mais... que você precisar ou puder pra evitar botar alguma coisa só no personagem, mas você sempre acaba colocando. Sempre... É uma coisa que você sempre coloca, pelo menos uma coisinha, uma pontinha. Uhum. De você no personagem você coloca. E quando, voltando agora na onde que você começou, pra você fazer a interpretação dos seus personagens quando começou, foi muito difícil? Como é que foi? No começo mesmo foi meio difícil porque eu não tava muito acostumado. Mas não demorou muito e eu comecei a pensar no que eu fazia como me colocando no lugar do outro e aí a coisa deslanchou. Aí eu comecei a entender como é que fazia. Como é que eu me portava pra estar dentro do jogo, né? Com a cabeça, com mente e corpo dentro do jogo, basicamente. E que dica que você faz assim pra pessoa que tá começando hoje pra ela criar um personagem? Pra criar um personagem, o mais importante que você precisa pensar é no que você gosta.
você não pode criar um personagem que você, no final, fale, poxa, não era isso. Você tem que se divertir com... Porque, querendo ou não, é um jogo. E é um jogo que precisa ser divertido, RPG. Não é uma coisa... Você não vai entrar pensando, nossa, vou ser o melhor em interpretação de toda a mesa, de todo mundo. Não, você tem que entrar pensando, eu vou me divertir. Ponto final. Então, criar um personagem é isso pra mim. É criar alguma coisa que você goste. Desculpa, Rod. Diversão é o primeiro lugar, né? Você tá ali... Bom, eu gosto de usar o RPG pra poder fugir um pouco da minha realidade, porque a vida é um saco, a gente tem que ter a válvula de escape nossa, e a minha é o RPG. Sim, querendo ou não, o que tá fora é frustrante, mas uma vez que você entra no RPG, você precisa transformar o que tá lá fora em memórias ecos do passado. Ali você é outra pessoa. O que tem de fora agora é inspiração para poder... Inspiração e molde para o que vem pro futuro, né? Sim. Não se cobre, né? Não cobre demais. Eu já fiz isso muito comigo, né? Que é me cobrar estar melhor presente no RPG. É ruim, não faça isso. Dói. Não, e assim, uma coisa... Igual nossa mesa de Narutinho lá, a gente tem muito problema com conciliar os horários de todo mundo e tudo mais. Acho que a gente ficou o quê? 2 meses parado? 1 mês, 2 meses, por aí. Nossa, tristeza. A gente gosta do negócio. Agora vai. Semana que vem tem de novo e tô empolgado pelo menos. Também eu tô. Se os play não tiver, pelo menos eu tô. Eu gostei da última cena, eu tô já curioso com o que vai acontecer comigo. Socorro. Não, e como é que você faz assim quando você vai começar uma nova mesa e tal, e tá todo mundo mais afastado? Como é que você faz pra poder arrumar um tempo ali pro pessoal? Eu já fui muito mais de ir muito atrás e ficar vamos. Hoje eu sei que cada um tem o seu tempo, né? E o mais importante é que tem RPG pra todo mundo. Então, teve um RPG que eu tive que dividir pela metade. Então era um grupo, eu dividi ao meio e fiz 2 RPGs, que era o Divine Terra, que foi uma época que eu tinha muitas mesas na semana. Era bizarro. Eu mestrava muitas mesas numa semanalmente. E acabou me sobrecarregando um pouquinho. E o mais importante é que você converse. Não consegue jogar, ou não quer, não tá afim. Sei lá, não sinto que tenha obrigação de ficar. Você tem que ver com cada pessoa se vai permanecer, se pode nesse dia, se não pode, passa pra outro. Tem que ter paciência, né? Que nem a gente teve com a de Naruto. Tem que ter paciência, porque uma hora vocês vão jogar. E quando jogar vai ser mágico, porque se você fica muito tempo sem alguma coisa, é mágico quando você volta. Aquela experiência ali fica muito maior, né? Principalmente quando você sai ali, você fica assim, e aí? E a próxima? Não, e você não precisa ficar assim, é bom ficar no pé do player às vezes, né? Porque também ficar 1 ano sem o RPG é muita coisa. 3, 4, 5 meses pra mais, também é muita coisa. Mas cada coisa tem seu tempo, né? É aquilo. E você falou aí que às vezes você pega várias mesas assim de sequência. Já teve alguma ocasião que você trocou os personagens? Tipo, você tá ali mestrando e de repente você lembra que você tem na outra ficha e vai aplicando sem querer. Sim, sim.
Eu já confundi NPC, eu já confundi voz de NPC, isso é muito comum, confundir voz de NPC e de personagem, eu já fiz muito isso. Já confundi ficha de player também, eu pedia pro player ver se tinha isso aí, e aí eu lembrava que era em outra ficha. Não, aquela época foi a que eu mais fiz isso. Eu ainda faço, mas é menos. Inclusive, recentemente, na mesa do Gabs lá, que a gente começou assim, né, tipo, eu falei assim, beleza, o Ranger tem, eu tava jogando de Ranger lá, falei assim, o Ranger tem falar com animais e o número de vezes sabedoria, número de modificador de sabedoria mais 1. E aí, beleza, fiz lá a interpretação de Ranger e tudo mais assim. Na hora que terminou a ficha assim, eu olhei e falei assim, não, pera, nível 2 ele tem a habilidade de poder andar e escalar nos negócios tudo, então não tem essa habilidade não. E aí depois ainda que eu fui olhar ainda que a habilidade de escalar e nadar, essas coisas, é no nível 2, a gente tava no nível 1 da primeira vez. Não, teve outra, eu também, eu confundi ali na ficha do Gabs, no meio da... não foi nem no meio da sessão, foi um pouco antes, ainda deu tempo de corrigir. Na sessão que eu apareci. A minha não deu, porque eu fui lá toda a interpretação, eu falei assim, eu tenho isso, eu uso direto, só que eu tinha um outro personagem de range também na outra mesa e eu tô aqui, eu tenho, claro que eu tenho. Foi mal, Gaps! Foi mal, Gaps! Não foi por querer. A gente dá trabalho, mas a gente te ama. Mas nossa, mas assim, eu acho divertido quando acontece e tudo mais. Não é o ideal, mas se aconteceu a gente só ri, né? Pede desculpa e passa pra frente. Mas já aconteceu daquele player que vai lá e tipo monta fala uns negócios que não tem na ficha dele, não tem no livro, não tem em lugar nenhum, mas ele tipo ele afirma que tem. O que você faz quando acontece isso? Cara, isso já aconteceu muito. E eu sou muito da confiança no player. Então, se eu acho que não tem, eu pergunto uma segunda vez pra ver se ele responde que não ou sim. Se ele continuar confirmando, eu falo, beleza, bora prosseguir então. Eu nem confiro muito só se realmente for alguma coisa muito tosca. Aí sim eu dou uma conferida pra ver se não vai destruir a sessão. Sei lá. Alguma coisa assim. Mas eu sempre dou liberdade criativa, pelo menos no que eu tenho de limite pros players. Eu já deixei um player pegar 2 Bag of Holds e fazer um buraco negro. E transportar todo mundo pra uma dimensão alternativa. Caralho. Mas isso daí é massa, você deixar livre, né, pra pessoa fazer um roleplay, às vezes... É um negócio OP, mas que vai deixar sendo extremamente massa na hora, né? Sim. Inclusive, igual a regrinha dos ninjutsus que eu coloquei lá na mesa do GURPS, foi justamente isso. Tipo, você tem lá a habilidade de aptidão mágica e o que vai acontecer quando você usar o jutsu? Você tem que ter a habilidade de usar o jutsu. Se você souber, você faz o que você quiser, só descreve lá pra gente e a gente vê se cabe, né? Claro. Não pode fazer também... Não pode explodir tudo. Quer dizer, poder pode. Às vezes você tem que ir lá pegar informação com o personagem e você joga um coco explosivo. Um coco explosivo. Eu acho que explosivos são a minha praia nesse RPG. Mas quando a pessoa, tipo... Chega ali, tipo, é tão OP que não você coloca um personagem, não importa qual personagem que você coloque ali, nada faz diferença. O que você faz nesses casos? Cara, sempre tem um jeito. Eu já tive muito player extremamente combeiro, assim, muito combeiro mesmo, e ele admite que é combeiro, então não surpreenderia ninguém. Mas um player meu, não vou citar pra não destruir a carreira dele, brincadeira. Eu não vou citar por respeito, né?
Mas ele já deu insta-kill no meu primeiro boss. O primeiro boss, assim, de tutorial que eu fiz. Ele pegou lá o combo dele e destruiu o meu boss nos 2, 3 hits. Pra quê? Eu não sei. Mas eu peguei essa surra que ele deu no meu boss e eu transformei em uma coisa de roleplay. Então tem essa opção, tem a opção de eu fazer um boss tão difícil que eles mesmo combando não conseguiram. E durou 4 horas pra eles não conseguirem derrotar e os boss saírem. Que foi o primeiro boss de verdade, né? Não foi o boss tutorial. Eu fiz um boss duplo. E eles foram todos com ficha combada pra cima do boss. E os dois deram um trabalho a ponto deles ficarem 4 horas num combate. Essa primeira e segunda forma do vilão? Não, nem precisei usar a primeira e segunda forma. Foram 2 pessoas. Eram 2 personagens que eram em conjunto, assim. Meio que era um tanque e um atirador. Meio que de longe. Era RPG de Runeterra também. Massa. E, assim, teve algum personagem que mais destacou na sua vida? Semestrar ou jogar? Mestrar ou jogar? Meu personagem de alguém. Seu personagem, no caso um NPC ou um personagem seu. Tá, eu vou falar primeiro um NPC que significou muito pra mim, de certa forma, mas acima de tudo foi um NPC que as pessoas foram aprendendo a gostar, que é isso que eu falei do Lourdes. Foi o primeiro NPC que eu joguei na mesa de Runeterra, lá em 2020, por aí. 2021, 2022, por aí. Acho que foi 2021 a primeira sessão da RPG de Runeterra, mais ou menos. E eu taquei aquele NPC, que era pra ser só um guia turístico do local. O guia turístico do local levou eles pra um bar, ficou com eles no bar, bebeu, conversou, virou amigo de alguns, saiu na aventura e agora ele já morreu, foi pro inferno, voltou do inferno, ele já ajudou a matar um monte de boss, já participou de rinha com eles, aí é rinha de pessoas, ok? Deixando claro, lutinha entre eles, no clube da luta ali, eles metendo a porrada um no outro, já ganharam prêmios, então é um NPC muito especial. E de personagem, cara, é que eu já fiz muito personagem, mas 2 que me marcaram muito, inclusive acho que por agora, nessa época da Vale, teve um outro também, mas eu vou falar os 3 por alto. Foi o Madzimoyo, que foi da mesa do Yuri, de Kimetsu, que foi um personagem que eu fiz com a minha mãe. Então foi uma coisa muito especial, muito um toque, sabe? Que é um espadachim de um clã meio renegado, que quer trazer o clã de volta pro reino. Trazer o clã de volta pro reino. Só que ele é meio forasteiro, né? Ele é filho de um cara pertencente ao Japão, né? A esse reino. E uma moça que é meio de Daomé, que é um reino africano. Então, ele é meio africano, meio oriental, meio japonês. O Tokito, que acho que é o que as pessoas mais conhecem, que era pra ser um NPC da mesa do Geek, completamente NPC. Joguei como NPC, eu falei, Geek, eu posso jogar na verdade, ele queria alguém pra jogar a prova da UA com a galera. Aí eu falei, eu posso jogar, e eu posso jogar com o NPC que eu sugeri lá do Tokito. Pode ser? Ele deixou, e aí eu fiz a ficha, o Kenny tá de prova, eu fiz a ficha de madrugada, em 3 minutos, porque eu ia jogar já no outro dia, então eu fiz de madrugada a ficha rapidão, fui dormir, que eu precisava ir pra faculdade, voltei da faculdade e fiquei lá esperando a sessão. E aí agora eu sou player
eu quase não passei na prova. Pensei até que era a oportunidade perfeita pra eu virar um NPC de fato na mesa do Geek. Mas aí o Geek me transformou em um player. E agora eu tô aí com o Tokito. E fiz algumas participações aqui e ali e joguei. Agora eu tô jogando na turma D. E por último... Ah, desculpa. Ah, pode falar. O palco é seu. Não, eu ia falar do último, que foi o primeiro personagem que eu joguei por muito tempo em RPG virtualmente, que foi o Mataka, que eu acho que pouca gente conhece, que eu acho que só a galera que jogava comigo lá conhece, que é um personagem que era num RPG meio de Isekai. E na vida real ele era um detetive particular, meio fracassado lá da Inglaterra. E quando ele entrava nesse jogo, que era meio que um Sao... No caso era mais medieval, era mais parecido com aquele jogo do Hunter x Hunter, sabe? Ah, sim. Quando ele entrava nesse jogo, ele era meio que um druida, meio metamorfo não, né? No caso ele era um druida, um ranger. Era tipo um ranger com uma mistura de druida, alto pra caramba e vermelho com algumas feições indianas. Então eu joguei com ele por 1 ano. Era um personagem igual o Lurde. Eu me inspirei bastante na personalidade dele pra fazer o Lorde, que era um personagem irritantemente solícito. E era sempre muito cordial, e eu levei aquela coisa lá da cordialidade inglesa muito ao pé da letra. E eu fiz ele pra jogar numa época que tava muito chata, muito ruim, né? Que era a pandemia, 2020. É isso. Ele tem alguns antigos, mas eu não vou lembrar agora. Só uma coisa, o Tokito não pode virar NPC mais porque ele já tá aí no coração de todo mundo. Que isso? O marmiteiro O marmiteiro. Eu escrevi muita coisa do Tokito. A história dele, era uma história que eu ia usar que eu usei, na verdade. Eu peguei uma história de base pro Tokito. Era uma história... A história base do Tokito é uma que eu usei pra um concurso de histórias. Pra ver se eu ganhava um prêmio. Não ganhei, mas fiquei acho que entre os 3 primeiros, alguma coisa assim. Ou até entre os 5, eu não lembro. Mas a história dele eu não vou revelar, porque ainda vai ser contada, mas... É uma história que deu um trabalhinho. E acho que foi a primeira vez que eu escrevi uma história muito grande pra um personagem de RPG. Aham. E assim, a gente brinca do marmiteiro porque você tem marmita pra todo mundo lá e tá trazendo isso pro Misoshiro também, né? Eu vendo, mas o Misoshiro vende. Essa é a diferença. Não, mas na hora que você chegou lá e na hora que todo mundo olhou assim, assim, eita, não coloquei minha marmita na minha ficha, você tinha ido atrás. Aí você falou... tinha esquecido de botar, mas eu tinha falado que eu tinha comprado, até tinha descontado na sessão passada. Sim, você pegou com desconto. Com o desconto da entrega. Mas na hora que você ofereceu assim, eu falei assim, Tokito aí, eu tô fazendo um crossover. Não, eu vi até que o Geek tava assistindo, eu falei, é agora que eu vou fazer. Aí eu entrego a marmita pra todo mundo. E acho que quando o Geek tava assistindo, eu entreguei a marmita pra personagem nova. Falei, você quer? Tá sobrando uma aqui, você quer? Sim. Nossa, velho, eu ri demais. É o crossover que todo mundo queria. Mas, assim, qual é a sua relação quando você monta um personagem? Você gosta de fazer aquele personagem mais que ajuda os outros? O personagem mais mandão, mais líder? Como é que é a sua relação, assim, quando você faz? Um amigo meu brigou comigo quando eu falei que eu tinha um tipo de personagem. Então, eu nunca mais falo isso, porque ele gritou comigo e falou, não, você não tem, cala a boca! Então eu vou falar que eu não tenho um tipo de personagem específico.
eu jogo com o que vem na cabeça na hora. Então tem o Tokito, que é mais amigão da galera, tem o Madzimoyo, que tá sempre com sono, tem o Mandal, que é muito gentil, mas eu sempre tento deixar ele o mais suspeito possível, que é o da mesa do Gabs. O meu principal objetivo é que todo mundo suspeite dele e que talvez alguém tente matar. Mas essa segunda parte não precisa. E aí, valeu pelo follow, Stefano. Tá aqui no coração. Ai, meu Deus. Ai, eu falo. Hã? Não, a gente pode deixar o Sushi. Inclusive, qualquer dia eu coloco essa mesa em live, porque os personagens são muito bem feitos. Eu vou deixar então em alto o Mitsushira, não vou falar, mas eu tenho muito personagem e eu tento fazer todos muito diferentes uns dos outros. O Chantilly eu fiz muito irritadinho, que batia em todo mundo e era todo escandaloso. Em contraparte, o Madzimoyo, ele é folgado, mas não é escandaloso. Pelo menos eu tento não ser muito escandaloso com o Madzimoyo. Ele... Inclusive, você falou aí do Chantilly, que era outro marmita. Não, mas aí era contra a vontade dele. Aí era contra a vontade dele. Tadinho. A princesa nuvem ficava comendo a cauda dele. Tadinha. Pepe se vira aí pra poder acabar com a fome do mundo. Amém. Mas, e assim, o Chantilly, dei risadas pra caramba com ele. Tô rindo aí pra caramba com o Misoshiro também. Qual que é a sua relação, assim? Você gosta de personagem mais comédia, mais sério? Como que você gosta? Olha, eu tenho uma certa dificuldade em fazer personagem sério, porque eu tenho uma dificuldade em ficar sério 100%. Eu já fiz, e eu vi que tava muito... O Mandal era pra ser um personagem muito sério. Extremamente sério e completamente arrogante. Mas eu troquei porque eu vi que não tava funcionando, entendeu? Porque, eu joguei com ele em outra mesa antes. E aí eu troquei a personalidade porque eu vi que não tava funcionando. E não ia ficar legal. Então eu prefiro ser mais engraçado. Todos os momentos do Tokito eu tento ser engraçado. Por mais que eu na maioria não consiga tanto. Mas eu tento. E assim, quando você vê, igual, outros players, por exemplo, iniciante, que tá chegando assim, e eles têm uma certa dificuldade pra poder engajar na mesa, assim, como é que você faz pra poder trazer eles junto? Cara, eu adoro trabalhar com player iniciante. Porque é tipo uma joia bruta que você tá ali pra lapidar e ajudar e você vai ver crescer alguma coisa muito bonita, um player muito incrível. Então, eu faço de tudo pra ajudar. Se precisa de alguma ajuda com o sistema, eu ajudo. Se tá com alguma insegurança, eu falo, relaxa, isso é incrível. Se precisa entender, geralmente eu tendo a falar que pra você entender como fazer o roleplay, a primeira coisa que tem que fazer é partir de você, né? Você tem que entender o que você quer fazer. Porque não é só, eu quero ser extremamente fiel ao personagem. Isso é importante. Você tem que ser fiel ao que você pensa do personagem, não ao que você espera que os outros pensem, entendeu? Tem que se importar mais com a sua diversão do que o que os outros estão vendo de você. Certo. E assim, quando a pessoa vem jogar, o que você faz assim pra pessoa continuar jogando, né? Eu como mestre ou como jogador? Mais como mestre nesse caso. Mais como mestre. Eu gosto de perguntar às vezes o que a pessoa quer, né? E deixar a pessoa livre. Às vezes não dá pra deixar a pessoa 100% livre, senão não tem história pra rodar. Senão as pessoas vão ficar só... eu vou ali e vou bater em alguém. Mas eu gosto de deixar as pessoas livres, gosto de botar elementos que eu sei que a pessoa gosta, ou que eu chute que a pessoa gosta.
Gosto de incrementar, entendeu? O roleplay. Porque se alguém não tá entretido, não tá gostando, não tá se divertindo, é porque tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, a gente tem que trabalhar pra consertar. Então, eu trabalho muito com opiniões. Então, eu peço opinião, eu pergunto se tá legal, pergunto o que falta. Eu gosto de fazer isso. Mas você até respondeu a próxima pergunta que estava aqui nas minhas listinhas, que é como você faz para poder lidar com o desenvolvimento dos personagens. Acho que é bem isso, né? É isso. Eu acho importante o desenvolvimento de personagem, eu acho importante dar liberdade pro personagem se desenvolver por ele mesmo, não ficar empurrando, sabe? Uhum. E aqueles personagens que mudam completamente a característica deles do início da campanha pra que tá lá pro final. Você lida bem com isso? Como é que você faz? Eu acho super legal. Por mais que às vezes seja forçado, às vezes é forçado, a gente sabe. Mas se a pessoa fez essa mudança, se a pessoa sente que é a mudança a ser feita, se for muito tosco, eu dou um aviso, né? Eu falo, não tá legal, mas a gente pode trabalhar isso aí. A gente pode botar umas sessões de flashback, entender o que aconteceu com ele nesse meio tempo, que ele mudou de personalidade. Botar alguma coisa que veio na cabeça dele. Ou simplesmente seguir. Às vezes é importante. Porque se mudou de personalidade é porque não tava gostando antes e... Eu acabei de falar que eu já fiz isso com o Mandel, então... Eu não sou a pessoa a falar. Se viu que não tá legal e mudou, não tem problema. Eu acho legal. Valeu pelo follow, Wildcard. Marquito? Obrigado, Marquito. Valeuzão, cara. Mas, não, disso de evolução, eu tenho meu personagem, meu xodózinho, que eu já citei aqui algumas vezes, que é o Warren. Ele começou a mesa, assim, eu fiz ele pra ele ser um personagem irritante quando começou a mesa, que ele não conhecia muito bem da vida, e aí, tipo, ele era só um personagem riquinho, era um gnomo riquinho, e saiu pra caçar aventura, pra conhecer novas histórias e transformar em canções. Basicamente, ele foi a ideia do meu podcast, desse podcast também. Foi graças a ele. E aí, como ele não conhecia das coisas, por exemplo, ele ouvia que tipo, tem um negócio lá que ele ouvia que os elfos eram os guerreiros mais poderosos do mundo e tudo mais, que tipo, fazia altas histórias dos elfos e tudo mais. E a primeira elfo que ele encontra é um elfo bonito pra caramba. E ele pensou, porra, esse cara bonito pra caramba aí não pode ser um guerreiro forte pra caramba, ele deve ser, tipo, todo bem cuidado, com certeza isso daí é uma fada. Não é um elfo. E aí... Então eu ficava chamando os elfos que eu encontrava de fada. E aí, tipo, Liguei tinha percebido que era a relação, porque ele não sabia que tinha essa diferença. E aí, tipo, fadas são os seres mais bonitos e elfos... E aí, tipo, ele não tinha essa referência e ficava chamando de fada o tempo todo. Até que por um acaso alguém falou assim, cara, ele não é a fada, é um elfo. E aí, tipo, ele mudou tudo, ele começou a analisar que eram os conhecimentos que ele tinha para poder passar pra frente. Então as pessoas simplesmente achavam que ele era chato. E não era. Não era porque ele não sabia. E aí, tipo, teve essa mudança de... Teve uma mudança, porém com sentido. É a lore afetando a cabeça do personagem, né? O caso, o andamento da história afetando a cabeça do personagem. Aham. E, assim, eu pus esse gancho aí, porque assim, eu sei que você usa isso muito bem, que é o que é a diferença do que é que o personagem sabe e o que é que o player sabe, né? Todas as vezes eu vejo você pontuando bonitinho aí. Mas como é que você lida com os players que fazem metagame? Tipo, você tem ali, você tem o conhecimento básico do personagem, mas ele não segue. Olha, eu vejo o metagaming como um mal necessário, às vezes.
Tem vezes que ele é chato e eu dou aviso, né? Eu falo, pô, não é legal. Por exemplo, usar de metagame, usar de alguma coisa fora do jogo pra, por exemplo, atacar um personagem ou atrapalhar a roleplay de alguém. Usar de metagame pra até pegar uma informação aleatória que você ouviu, que não era pra você ter ouvido, né? Teoricamente, seu personagem não era pra ter ouvido, e usar no RP pra atrapalhar a pessoa. Uhum. Eu acho que nesses casos dá pra você aconselhar a pessoa. E se a pessoa ficar repetindo, é porque realmente gosta de provocar. E aí não tem como. Aí é uma conversa mais rígida, que aí já não é um aviso, fala, por favor, não faça isso. É errado, não é legal, tá atrapalhando. Uhum. Ser mais direto. Quanto isso, igual, eu já vi umas situações que teve play que você falou que é um mal necessário de algumas vezes, né? Teve play que tipo, já teve lá o ganchozinho de que ele deveria fazer e tipo, ele simplesmente falou assim, não, meu personagem não saberia isso e saiu pelo mundo, né? Tipo, ignorou completamente a ação. Isso também leva ao gancho para a próxima pergunta, que é assim, aquele player que insiste em não seguir a história. Nossa, eu já tive muitos. Cara, sempre tem como você... Assim, o que eu vou falar agora não é muito legal. Talvez não seja uma atitude muito boa, mas sempre tem como você direcionar o player pra história. Tem sempre aquele jeito que você, assim, sei lá, uma coisa que você sabe que ele vai gostar, ou simplesmente botar uma barreira humana. Eu já fiz isso. Um player não queria falar com o rei e eu botei uns guardas ao redor do castelo falando, não, você vai falar com o rei. Justo. Às vezes a solução é muito mais simples do que ela parece. Às vezes tudo que você precisa fazer é ou dar um incentivo, né? Sei lá, fala pro personagem, você ganha dinheiro, isso eu já fiz muito. Você vai ganhar não sei o quanto, você vai ganhar muitas riquezas se você fizer isso aqui. Nossa, você vai ganhar muita fama se você fizer isso aqui. Ou você simplesmente bota um cara com uma lança apontando pra ele e fala, ou você vai ou você morre. Nossa, e ainda assim os players olham e falam, não, vou lutar. Aí não tem como. Aí realmente quer muito morrer. Inclusive, Gogorod, valeu pelo follow, que agora que apareceu aqui, mas não apareceu a mensagenzinha. Eu tô aprendendo ainda esse chatzinho. Não, eu nunca entendo também como funciona o chat. Mas... Nossa, pior que... pra botar player na estrada. Pô, o dragão no meio do caminho é boa também. Eu já peguei um guarda, eu falei, ele pega você e joga no ônibus. Não é recomendado, não façam isso. É sequestro, é mal, ruim. Mas eu fiz. Infelizmente. Não tinha outra opção na hora. E você faz alguma preparação antes de ir pra uma mesa, assim, tipo, vou me preparar aqui pra poder qualquer coisa que vem de absurdo que os players vão fazer nessa mesa hoje. Eu me preparo um pouquinho, mas é muito pouco. Eu vou muito mais no improviso. Eu tenho geralmente ou algumas anotações ou uma linha do tempo. Uhum. Pra me ajudar, né? Porque se alguém puxa alguma coisa lá de trás, aí eu vou tentar fazer um roleplay citando alguma coisa do passado, eu tenho que ter uma linha do tempo pra entender o que aconteceu no passado. Então, tipo, 20 anos atrás, esse personagem aqui nasceu. 30 anos atrás, alguma coisa na vida desse personagem aqui aconteceu. Uhum. Entendeu? Eu me guio mais por anotações do que por situações que eu posso colocar. Porque aí ali eu me improviso. Se algum player quer desviar do caminho, tudo bem. Às vezes também é bom deixar o player desviar do caminho, porque ele aprende se ferrando. Aham. E dá possibilidades pra um monte de história, né? Sim, eu já fiz. Eu já desviei caminho de player a ponto de deixar duas histórias paralelas. E aí eu dava um jeito.
Eu já narrei 4 histórias paralelas numa mesma mesa, com todo mundo ali na sessão. Já botei personagem em diferentes pontos do mundo lá que eu tinha, de uma dimensão espiritual que eu tinha aqui, e tá tudo bem. Uhum. E quando você separa os players assim, como é que você faz pra poder conciliar a história, pra que não fica chato pra ninguém? Eu tento trabalhar com alguns ganchos entre núcleos. Então, tô narrando aqui, eu falo alguma coisinha, enfim, vamos pra lá. Fui pra lá, eu vou saltando de um lugar pro outro pra ninguém ficar muito tempo sem jogar. Porque o nosso... E eu vou tentando conectar as histórias, porque se conecta as histórias, se você vai meio que fazendo vários caminhos, indo pra uma só direção, os players ficam mais interessados, porque quer dizer que tem a ver com eles. E se tem a ver com eles, se tem a ver com o seu personagem, se você precisa entender o que vai acontecer no futuro, você fica mais atento, é normal. Então, eu vou fazendo as histórias meio que irem se entrelaçando. Então, desviou o caminho, foi atrás de um Goblin, os seus companheiros estão indo atrás de um dragão, vou fazer aquele Goblin ser um cara que tá caçando o dragão, ou ser um cara que vai lá pra defender o dragão. Boa. E isso também é igual quando você tá começando a aventura, né? Que cada personagem faz um personagem com uma característica diferente e tudo mais. E aí, tipo, você tem que achar algum jeito de conseguir juntar esse pessoal para um grupo. E isso eu tentei fazer na primeira vez que eu fiz uma mesa. Eu fiz tipo um acaso, mas foi um acaso tão difícil que tipo. Participação da minha gata aqui. Ah, meu Deus. E foi uma casa tão difícil de conseguir juntar o pessoal, porque o pessoal não queria juntar por nada. Eles olhavam e falavam assim, não, meu personagem não faria isso de jeito nenhum. E é isso que valeu. Caramba, o Katsuki é incrível, cara. Muito bom, cara. Te amo. Eu também amo o Katsuki. E assim, como é que você faz quando o pessoal, tipo, tá insistindo em, tipo, não conheço esse personagem, eu não vou juntar com ele não. Cara, querendo ou não, se você tem um objetivo em comum, você se junta. Então, jogar alguma coisa pra eles terem em comum de objetivo, ou, sei lá, às vezes tudo que você precisa é de um empurrãozinho. Então, jogar o cara pra, sei lá, bater um papo um com o outro, botar um personagem... Eu gosto de usar NPC pra juntar player. Pegar um NPC que eles conhecem em comum e juntar. Ou pegar 2 NPCs que se conhecem muito bem e juntar, e aí esses 2, cada um conhece um grupo de players, e aí junta os 2. Eu não... Ai, perdão. Não, pode falar. Igual eu falei, o palco é seu. Não, desculpa, eu ia falar que eu nunca tive muitos problemas com isso, um problema muito grande, mas eu já tive que botar, sei lá... Eu já mestrei pra muita gente. Eu já mestrei. Já teve mesa que eu tive que mestrar pra 10, 12 pessoas. Que era no meu servidor antigaço. Que foi no sistema, inclusive, que eu mesmo criei. Que ainda tá em desenvolvimento há muito tempo. E que eu não sei se vai terminar. Mas aos poucos a gente vai indo. E eu tive que juntar 10, 12 pessoas. E como eu fui fazendo, eu nem lembro mais. Eu só fui indo. Nossa, mesa com muita gente. Eu particularmente, o Rodrigo, eu acho que eu não conseguiria mestrar não. Tanto que eu admiro, eu falei na entrevista com o Geek, que tipo, foi muito boa. As mesas do Boku no Hero lá, que tem aquela caralhada de personagem, várias turmas e tudo mais. Sim. Quando tem muito player. É muito massa porque... Tipo, é menos chance de ter falha por pouco player. Sim. Mas em compensação é tanta turno que é absurdo, né? O bom da mesa de Boku no Hero é que a galera se junta por si só. Esse acho que é a coisa mais importante, tirando o Geek, que é maravilhoso, né?
que a gente não entra nesse assunto, porque ele é incrível. Mas a galera é tão firmeza, todo mundo ali é tão junto, que não precisa de muito pra eles se juntarem. Um já quer fazer interação na sessão do outro, o outro já quer bater um papo com aquele cara que tá lá na turma C dando sopa, o outro já quer entrar lá no caos e destruir. Já teve player querendo fazer picuinha pro outro no meio da sessão. É maravilhoso, é esse caos que a gente gosta, entendeu? Caos que leva a vida, caos que move Exato. tudo. Até o questão que falou aí, que tipo, normalmente juntam os personagens dele lá com a treta que o Bardo causa. O Bardo tá aí é pra isso. É isso. E assim, igual, você falou que jogou vários sistemas e tudo mais. Você prefere esse RPG que tem sistema com classes ou aberto? Eu gosto bastante de RPG com sistema aberto, mas eu já joguei mais com classe, não vou mentir. E o sistema que eu criei é com classe também. E que classe você gosta de jogar? Eu adoro jogar de bardo e de mago. Aquela clássica coisinha, é poderzinho ou na porrada? Eu adoro jogar poderzinho. Eu joguei mais de mago. Mago acho que foi a classe que eu mais joguei de D&D e da maioria das coisas. Mas eu já joguei muito de bardo. Não, o Bardo é das classes favoritas minhas. Eu quero outra oportunidade de jogar de Bardo, porque tipo, é muito bom. Ah, eu também. Eu tô caçando aí. Eu tô esperando alguém fazer uma mesa de D&D pra eu poder jogar de bardo. Não, o negócio que eu gosto muito do Bardo é quando a pessoa vai lá e tipo, leva o instrumento e faz um bardo mesmo ali. Vou tocar uma música. Nossa, eu queria muito fazer isso. Pois é, eu comprei um violino pra poder jogar de bardo. E precisava tanto de um violino. É o único instrumento que eu conseguiria tocar tranquilamente numa sessão de RPG. É o instrumento que eu mais sei tocar. Não, eu fiz acho que 2 aulas, infelizmente eu não sei tocar eles. Porque tipo, os instrumentos que eu toco piano, bateria, assim. Em tese eu sei. Pra mim já foi muito. Pra mim já foi muito. Tipo, em tese eu sei, porque eu fiz cursos tem 10 anos, 15, o piano no caso foi há 20 anos. Mas, nossa! Eu sou velho. Tranquilo, ótimo. Aí tipo, eu sou novo. Eu sei piano, eu sei bateria, gaita. Gaita até foi mais recente, um pouquinho, faz 8 anos. Você também sabe gaita? Aham. Aí tipo, eu sei bastante coisa. Aqui eu fico olhando assim, o que teria num RPG, tipo um D&D, por exemplo, que é um negócio mais de classe, né? Aí eu falo, tô fudido, vou tocar. Eu toco piano, beleza. No meio da floresta, assim, eu carregando piano. Não, o negócio é levar o piano também pro lugar da sessão. Se fosse um tecladinho, até rola. Não, mas... Não, o teclado, igual, tem o meu que tava aqui de fundo, aqui, só que de cama de gato agora servindo. Que é o Costa Brieiro. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, pensa, tipo, você tá lá o bardo, principalmente que eu gosto de raça que não parece que é forte. Aí tipo, vou lá no meio da floresta assim, tipo, não, peraí. Pá! Nossa, o pior é que eu já tive um player que era literalmente um bardo com um teclado. Caramba. Ele simplesmente ficava parado. Ele pedia, né, que ele ficasse parado em completa imobilidade, sem expressar nenhuma reação, nem respirar. E que toda vez que alguém se virasse e parasse de olhar pra ele, ele ficasse do lado da pessoa, do nada. Esse era o único pedido dele, era o único poder que ele queria. Massa. Não, e isso daí já foi mas tipo, qual um personagem que você olhou assim e falou assim, nossa cara, isso foi muito sem noção, mas eu adorei. Nossa, cara, deixa eu pensar, calma, que isso aqui tem que puxar. Não, eu já tive muito. Como eu já tive muito player diferente, eu já tive muito personagem completamente diferente um do outro. Já mestrei pro Obi-Wan Kenobi.
no universo de Runeterra, era o Obi-Wan Kenobi em Runeterra, então eu tive que improvisar uma lore dos Guerreiros Jedi de Freljord completamente aleatória. Eu já tive que improvisar uma lore também. Pro mesmo player do Kenobi, ele fez o Gilgamesh, mas o Gilgamesh de Fate. E aí eu tive que improvisar uma lore de Babilônia em Shurima, completamente aleatória. Já tive esse que fez um demônio do caos, uma Azakana do caos, que eu tive que improvisar uma lore ali. Não era uma Azakana do caos, eu transformei em uma Azakana do caos. Eu já tive... Cara, eu acho que eu já tive muito player com muita ideia bizarra e eu sempre achei isso maravilhoso. Eu já tive um que coloca... Ele joga, inclusive, ele vai participar do Runeterra. Ele jogava com um personagem que usava um bastão com uma lamparina na ponta, né? Era tipo um poste. Uhum. Tipo Jax mesmo. Uhum. Só que as cores das chamas dele mudava conforme o chá que ele colocava na chama. E cada chá dava um efeito em área diferente. Massa. Então já tive muita história bizarra de player que deu ideia aleatória. Já teve um cara que troca de postura e aí ele se movimenta igual uma cobra. E é a coisa mais... Todo mundo, quando tenta imaginar, é a coisa mais bizarra possível. É um cara cabeludo, barbudo, se movimentando igual uma cobra, se arrastando no chão. E ele se arrasta no chão sujo de álcool, de whisky. Aham. Porque o poder dele é multiplicar o whisky. Cara... Boa, já quero na minha vida. Eu já criei muito personagem também aleatório. Tem uns personagens que, tipo, são muito bons, você faz questão, né? É igual um que eu gostei pra caramba, foi numa mesa de GURPS, que o meu amigo ele foi tentar fazer um Star Trek. Acho que eu já mencionei isso aqui uma vez. Foi fazer uma mesa de Star Trek. E falou assim, não, beleza, vocês vão montar o personagem aqui de acordo com o que vocês imaginam. E aí, beleza, eu fui lá e falei assim, já que é Star Trek, tem um monte de tecnologia, essas coisas, eu já sei, eu vou fazer um personagem, um robô, eu vou fazer o Marvin, do Guia do Mochila das Galáxias. E aí eu falei assim, eu vou fazer um robô que ele que ele é depressivo. Vai ter a maior desvantagem dele, eu coloquei 50 pontos em depressão. E aí, tipo, eu sabia o que eu ia colocar de desvantagem. Vamos ver o que eu vou colocar em vantagem. Aí eu olhei assim e falei assim, ele é da Star Trek, então ele vai saber várias línguas. Eu vou colocar que ele tem várias línguas e tudo mais. Coloquei muito ponto em várias línguas. Aí eu falei assim, já que tá aqui, vamos colocar que ele sabe atirar e tudo mais. Vou colocar que ele foi programado. Então, aí... Tipo, fui montando a ficha assim, e ele tinha dificuldade de deslocamento, de movimentar e tal. No final fiz o C3PO que atirava. E assim, por que virou o C3PO? Porque, tipo, tinha um carinha lá que ele foi fazer uma raça de sapos que, tipo, era humanoide e tudo mais, mas ele poderia soltar a língua pra longe, ele poderia respirar embaixo d'água e tal. Tinha todas as características de um anfíbio e tal. De repente a gente parou e falou assim, porra, você fez o Jar Jar Binks. Caramba, vocês botaram Star Wars e Star Trek. Foi, não, e só piora quando tinha o carinha lá que ele fez o personagem mais pra Star Trek mesmo. Que ele fez o catador de lixo e tudo mais, que ele queria se vingar de uma rainha específica lá. E aí, tipo, ele saiu por aí caçando recompensas e tudo mais. Han Solo. Han Solo. E aí, por fim, o outro olhou assim e falou assim, já que vocês estão fazendo Star Wars mesmo, fiz um personagem com telecinese e um sabre de luz. Nossa. Que eu já fiz, eu também tenho alguns malucos. Tipo, eu fiz um que era o Duncan, que era simplesmente um cara que a única habilidade dele era um cara, tipo, era um universo normal. E a única habilidade dele era criar armas de uma maneira muito rápida.
Então, eu peguei D&D e o cara deixou eu fazer tudo no D&D Wiki. Então, eu peguei um nível de cada classe que tinha de arma. Tinha o armoreiro lá, tinha o gunslinger, tinha tudo. Eu fui colocando um nível de cada classe de arma. Peguei até a classe do guarda-chuva. Tem uma classe lá que é o mestre do guarda-chuva. Eu peguei a classe do mestre do guarda-chuva, então eu tinha todos os tipos de arma possíveis. Uma bazuca, uma nuke, eu tinha uma nuke, eu tinha... O meu guarda-chuva atirava e era uma sniper. Eu criava ali na hora e foi assim, bizarramente aleatório. E a gente tava contra o Nego Ney. O nosso último combate foi contra o Nego Ney. Caralho. Ele queria ganhar, ele queria conquistar o universo. E a gente tava lá pra impedir o Nego Ney de conquistar o universo. Nego Ney o Conquistador. O Nego Ney o Conquistador. Foi incrivelmente bizarro, mas foi maravilhoso. E falando em aleatoriedade, veio aquele momentozinho gostoso do improviso. Tá preparado? Não, mentira, eu tô. Vamos lá. E mais uma vez, pergunta do. Esse daí é importante antes de começar. Mataram o Nego Ney? Não matamos o Nego Ney, porque, pelo que eu entendi do mestre, o Nego Ney ia reviver. Em outro Nego Ney. Ele ia reencarnar em outro Nego Ney, então a gente tinha que matar ele de novo. Cara, eu atirei com uma bazuca no Nego Ney e ele não morreu. E eu tive que atirar com uma machine gun com um explosivo na ponta. Era bizarro, eu queria uma coisa muito maluca. A gente quase que a gente destruiu uma cidade, matando o Nego Ney. Foi legal. E meu personagem, ele era só um humano que conseguia construir muito bem as coisas. Porque o resto era todo mundo com poderzinho, muito forte. Uhum. Tinha um que conseguia botar conseguiu botar o Nego Ney num octógono mágico, que ninguém podia atacar o Nego Ney, só ele. Eu, literalmente, só tinha todas as classes possíveis. Eu era um humano com todas as classes possíveis de armas. Então, eu tinha pouca vida, comparado a todo mundo. Só que eu dava muito dano, porque eu instalava a minha machine gun e eu tinha também um moteiro. Então eu simplesmente tacava um monte de tiro. Então a gente conseguiu matar ele só no meu dano e no dano do cara que botava no octógono. Massa, principalmente a ideia do vai reencarnar. Quer dizer, o avatar é o Nego Ney. É o avatar do Nego Ney. Muito bom, muito bom. Fica aqui o chat, se quem quiser mandar perguntas, a gente vai fazer um momento de improviso aqui agora, mas daqui a pouco a gente vai começar a responder. Embora a gente já está respondendo e tudo mais, mas formalmente vamos começar a responder. Vamos jogar aqui agora as imagenzinhas e tudo mais. Eu vou demorar um pouquinho pra ver. Tem um delayzinho aí. Chat, quem puder rolar pra gente, exclamação 1D6. Hoje a gente tem bastante gente e tô emocionado. Exclamação 1D6. 7. Caramba! Eu adoro esse bot. Chat, uai! Eu adoro esse bot, cara. 7 de novo. Como assim? Bugamos o chat. Peraí, você não tem o 7 preparado aí? Que é a explosão. Pum, pum. O 7 é um elemento surpresa. Caiu 5. Não, mas a minha rolagem aqui não vale. Vamos fazer o seguinte. Ah, tá. Não, mas teve uma outra, caiu 3. Caiu um 3? Caiu um 3, acho que precisava de desbloquear ali. Caramba, o 3 de novo. Cara, todas as rolagens caíram 3. Bizarro. Até agora, tipo, a do Geek foi no 3, o Tito foi o 3, a Guaximan foi o 3. Tirando esse 7... Imagem de surpresa! Yeah!
Foi quase 777. É perfeição, né? Então, a imagem 3. Ah, essa imagem aqui. Deixa eu puxar ela aqui pra gente. Maior. Ah, tá, pera, tá numa outra pasta. Esse daqui era pra ser o mapinha da Vila da Água que vocês encontraram hoje. Aí eu falei assim, não, vou mudar aqui pra essa aqui tá mais legal. Maneiro. Tem a Vila da Água. Ah, o negócio vai, peraí. Só um minutinho. Se você perguntar, eu vou falar que é a Vila da Água, hein? É combinado. Opa, não vale cheats. Então, essa imagem aí, o que você tem a dizer pra ela sobre o background dela? Criar um RPG, tipo, criar uma ideia de RPG, o background da cidade? Background da cidade, né? Isso. Tô pensando num nome. Vila da Água não pode mais. Droga. Água da Vila. Miserável gênio. Calma, me dá um segundo que eu vou só lembrar como é que fala água neste idioma. Aqui. Tá, já sei. Ó, essa cidade, ela é uma cidade mais ou menos ao norte de uma parte oriental do universo. Um universo repleto de água. O que aconteceu foi um apocalipse há alguns anos, mais ou menos uns 6 a 7 anos. Aconteceu um apocalipse na Terra e poucas cidades conseguiram sobreviver. Esse apocalipse foi devido ao aquecimento global, que com o derretimento das calotas polares, a água acabou inundando as cidades. Algumas cidades tiveram que, de improviso, construir essas casas acima do nível atual do mar. E durante um festival, que é o Festival da Carpa, essa cidade ela se enche de pessoas que tá para ver ali naqueles barcos que estão chegando. Se enche de pessoas com algumas especiarias vindas de outras cidades. O povo dessa cidade é, em sua maioria, pesqueiro. Uhum. Porque é um jeito muito fácil para eles de se trabalhar nesses tempos muito difíceis, que é esse comércio de peixes para fora, né? Como eles têm uma abundância muito grande de peixes, eles usam todos os recursos que eles têm pela cidade para conseguir essa pesca. Durante o final do inverno, durante o finalzinho do inverno, eles têm geralmente um ritual. Um ritual bem simples, que é a junção de várias cidades próximas da região em uma grande festa de... meio que como se fosse uma saudação, um apreço, né? Uma valorização do peixe local, que é vendido para sua maioria, tanto para alinhação de algumas energias espirituais, que é uma coisa que eles acreditam bastante, quanto para o comércio de comida, né? O mercantil alimentício. E a cidade, o nome da cidade é City Karta. Ela fica aonde ficaria a Índia na Terra. Massa pra caralho. Peraí, deixa eu botar aqui. E eu tentei falar, mas eu não sei. City Carp, né? Assim fala. Muito bom.
Já tô anotado aqui o City Carp aqui. Já. Vai mais um aqui. Mais um aqui pro grande RPG. Mandei aqui o City Cap. Muito bom, muito bom. E só porque eu gostei também do Carpadócia aí, que foi o trocadilho. Carpadócia. Muito bom, muito bom. E assim, podia esperar menos da descrição tão vasta assim, de uma cidade, já que era uma aventura ali. Parece que vai ser o local para várias aventuras da água. E chat, quem quiser mandar perguntas agora, é o momento. E a gente já está caminhando pro estágio final. Gosto de botar elementos árabes e indianos. Urdos, indies nas minhas mesas, que eu acho uma cultura muito interessante. Sou nosso indiano. Eu sou indiano da Vale, atualmente trabalhando ali à força, ao bel prazer, muito feliz, amarradinho, atoladinho, errei. Aqueles call centers da vida. Peraí, teve uma pergunta aqui. Ó. O Katsuki, ele tá perguntando aqui. Você chegou a falar sobre estar desenvolvendo um sistema. Como tem sido esse processo de criação em suas referências? Olha, vamos lá. O sistema, ele tem muito tempo. O sistema, ele... eu posso só ver aqui de quando é exato. Rapidinho. Fique à vontade. Bom, eu posso falar primeiro que a história ela é mais antiga que o sistema. A história é de um livro que eu escrevi, né? Que eu era uma criança naquela época, basicamente. Mas é uma história que eu escrevi há muito tempo. Foi mais ou menos em 2015, 2014, que eu comecei a escrever essa história. Que é uma história que eu sempre gostei bastante. Mas o sistema de RPG começou a ser desenvolvido em 2016. Foi a primeira vez que eu 2016, 2015, mais ou menos, na real. 2014 foi quando eu comecei a fazer a história. 2015, 2016, né? Final de 2015, eu comecei a escrever o sistema, mas era muito simples e eu usava até ficha tipo no Google Formulários. E aí eu retornei, depois de 2015, 2016, a reescrever o sistema pela segunda vez, que ainda era meio que uma beta, e aí eu fiz uma outra beta do sistema, né, um beta 2.0, lá em 2017, 2018, que eu apliquei para mais duas sessões, e todas as sessões eu fui encaixando na história do RPG. Então, rolava alguma coisa aqui, eu acrescentava na história, rolava alguma coisa aqui, eu acrescentava na história. E até hoje eu tô ainda fazendo o sistema e toda a história. Então, a história em si tem 9 anos, vai fazer 10, basicamente. Uhum. O sistema atual, né, como escrito, com regra e tudo, tem mais ou menos uns 6, 7 anos. Boa. Não, e assim, para aqueles players lá que morrem de preguiça de montar a ficha, tá aí o Mestre Pepe que tá montando o sistema. Não é qualquer coisa, não. E as minhas bases são D&D, Tormenta um pouco, mas é muito pouco mesmo. E Vozes da Minha Cabeça, que é uma base muito boa. Essas bases são excelentes para criação. Adoro. A próxima pergunta aqui. O Lyson, que eu achei uma pergunta também interessante. Quando sai a Homebrew da classe Marmiteiro? Novidades em breve, é a minha resposta. Novidades em breve. E o Wildcard está perguntando pra que você tá torcendo da Way? Eu não fugi da pergunta, Marcos. Eu respondi na live do desenho, mas eu respondo de novo aqui. Eu falei que eu estava torcendo pra Aurora e pra Ebico no grupo atual, mas me pediram pra eu responder quem já tinha passado, né? Então eu tô torcendo pro Endo.
Muito bom. Não, e assim, só voltando. Perdão. Eu, Pepe, tu tá torcendo pro Endo e pra Aurora, e pra Ibiko. E pra Isaka. É a mesma coisa, então, basicamente. O Pepe tá torcendo pra tal pessoa, o Tokito também. Quer dizer, o Chaves, é o Pepe ou o Tokito? Mas eu poeticamente acharia muito legal especificamente o Endo ganhar. Eu acharia muito interessante. Pra aumentar a autoestima do Endo. Boa. Teve mais uma. Essa chat tem hora que os botzinhos me atrapalham um pouquinho. Parece até da Nosocida. Mas é isso. Pepe, você tem alguma mensagem que você quer passar aí para as pessoas que estão começando a jogar RPG ou as pessoas que estão jogando, mas estão afastadas por algum motivo? Olha, Rod, você me deu essa abertura, desculpa. Vamos lá. Busquem comercimento. Eu só espero que busquem comercimento. Busquem comercimento. Essa vai ser a frase do dia. Se divirtam, é a minha frase mesmo. Cara, é isso. Obrigado, Pepe, por ter aparecido aqui hoje. Cara, você estava lá falando lá pra assim, não sei se você se interessou. Tipo, cara, é sempre uma maravilha conversar com você. É sempre uma maravilha, tipo, ter você como jogador. Eu vejo as mesas, eu vi a mesa lá que você mestrou, eu tô aqui. Meu mestre um dia. Quero um dia. Ah, não, a gente pode conversar sobre isso, novidades em breve. Novidades em breve. Eu fico feliz que você tenha me dado essa abertura aí, porque eu não costumo achar que eu sou tão interessante assim, mas eu tento transmitir o que eu penso, pelo menos o máximo que eu consigo. Isso, aqui é o fundo principal do bar do show, é uma taberna que é justamente uma roda de conversa sobre o RPG, que é para poder pegar experiências e passar aí pro mundo para as pessoas que verem e pegarem como inspiração. Então, não tem quem não seja interessante aqui. Todo mundo é maravilhoso, cara. Obrigado. E muito bom. Para quem vê aí agora, chega aí agora, quiser acessar as outras, tá no YouTube, tá no Spotify, tá aqui o exclamação YouTube pra nada, porque o botzinho não tá com o YouTube aqui, mas tem exclamação meu cachorro, que vocês vão ter todos os links que são referentes, tanto no Instagram quanto no YouTube, no chat do WhatsApp. Se vocês quiserem dar dicas de perguntas, dicas de pessoas, mandem, né, nesses canais. Pode mandar aqui também, eu acho que tem chat aqui na Twitch, eu não tenho certeza. Eu sou aqui no... Não sei. Semana que vem, até agora está combinado com a Aninha para fazer o papo de incentivo com as mulheres. E acho que na outra semana, não, ainda tá na dúvida ainda se vai ser o Yuri. Muita gente do Vale XP, porque tem só gente foda lá. Mas a Aninha é outro nível. A Aninha é uma ótima mestra. Eu já disse isso milhares de vezes. Escolha perfeita, Rod. Obrigado. Foi muitas indicações. Eu tô ansioso. A Aninha, já joguei umas 2 ou 3 mesas, tipo, pouquinho, mas eu gostei bastante do que eu joguei. Eu ainda não tive a oportunidade, mas tá aí. Tá aí a cobrança. Faça, por favor. Ali, sem pressão. Me coloca na mesa, você não vai. Mas é isso. Obrigado, chat.
meu canal ali do YouTube, que tem as músicas da Vale. Por favor, faz o seu mexer aí. Não, eu só mandei ali no chat, quem quiser dar uma acessada. Lá tem as músicas da Vale, abertura, encerramento de algumas mesas, eu jogo. E também tem as minhas músicas. E se você quiser cavar bem fundo, tem meus vídeos de Minecraft de 2016. Aí, você me mostrou, tipo, só tem coisa massa lá. As músicas... Inclusive, antes eu achava que você era engenheiro de som, alguma coisa assim, porque, tipo... Você é químico e faz uns negócios mais massa que muito profissional aí. Profissional que trabalha na área, né? Eu tenho muita experiência com música, porque é uma coisa que eu gosto muito. Toco bastante instrumento também, mas não tanto quanto você. Não, eu já fiz instrumentos. Se eu toco hoje em dia, zero. Desculpa, eu tô alugando seu tempo, pode continuar. Não, só um negócio, igual do negócio do piano. Engraçado que todo mundo que toca piano, fica muito tempo, eles sabem uma música em específico, que é o Parabéns Pra Você. Parabéns. Eu não me lembro como é que toca o Parabéns Pra Você, porém eu sei Titanic do início ao fim. Caramba, eu sei a música do Minecraft. Eu tenho muito orgulho disso, eu sei até hoje a música do Minecraft. Eu nem sabia que Minecraft tinha uma música. Tinha, a música tema. É porque eu joguei Minecraft uma vez porque uma amiga minha me chamou pra poder jogar na live dela. E aí eu fui baixar, só que minha internet é quase uma discada. Quando eu consegui terminar de baixar, ela já tinha encerrado a live, já saiu. Aí eu abri o jogo, fiquei puto que eu tive que procurar tutorial de como montava as coisas. Eu falei assim, eu vou ter que procurar tutorial de Minecraft. Eu na época, 30 anos nas costas da época, faz de conta que faz muito tempo, eu tenho 31. 30 anos nas costas olhando tutorial de Minecraft na internet, foi muito bom. Mas... Eu vou precisar pra sempre do tutorial de Minecraft, tem muita coisa que eu não sei fazer naquele jogo. Mas é isso, obrigado chat novamente, obrigado a todo mundo. Compartilhem a ideia do RPG, porque o RPG é essa coisa maravilhosa que estamos aí pra te divertir, pra recriar, pra brincar e aprender coisas novas todo dia. Que a frase maravilhosa é: vamos pegar todas as histórias, juntar tudo e transformar numa bela canção. Obrigado a todo mundo e até a próxima.